Aleluia. Isso? Aleluia. Boa noite para aqueles que estão aqui pela internet também. Eu queria que vocês abrissem lá em Romanos 12. Aleluia. E nós vamos começar ou continuar a mensagem. Enquanto vocês vão abrindo, Romanos 12, nós começamos essa palavra falando que o homem é feito de 3 partes, corpo, alma e espírito. Isso é chamado da tricotomia do homem. Um dia eu falei aqui, tricotomia, a tia Fabi olhou e falou assim, o pastor errou. Esse negócio de tricotomia é coisa de enfermeiro, não é, tia? Aí ela foi buscar saber e era tricotomia mesmo. É tricotomia do homem mesmo. O homem é feito de 3 partes, corpo, alma e espírito. É assim que Deus nos fez. Nós falamos muito sobre a vontade da carne e a força da carne. Como a carne tem que ser feita, a carne tem que ser subjugada, a carne não pode ficar fazendo o que ela quer. A carne é que deseja fumar, a carne é que deseja pecar, a carne é que deseja adulterar, é a força da carne. E nós até falamos aqui, muitas vezes a gente acredita ao diabo uma coisa que é da carne. Não, foi o diabo. Não foi, foi a carne. E como é que foi? Como é que a gente aprendeu aqui? A gente tem que tirar a força da carne. Eu antigamente até falava assim, para tirar a força da carne tem que ser feito um jejum, que aí tem o quebrantamento da carne. Mas jejum sozinho não adianta. Tem que jejuar? Tem que jejuar. Mas você tem que quebrar a força da carne. Quebrar a força da carne é importante? Como é que eu faço isso? Renovando a mente. Agora nós vamos passar para a segunda parte da coisa. E eu acho que, pelo menos para os membros aqui da igreja, isso está ficando muito claro. Eu tenho conversado com as pessoas, e as pessoas estão entendendo claramente isso. Que tem que ter uma renovação da mente. Hoje, eu não queria falar isso, porque pode ser que se entenda errado, mas hoje eu deitei na cama, eu tinha um tempo lá de tarde, eu deitei na cama, fechei meus olhos e comecei a treinar a minha mente. Eu fiquei com uma palavra na cabeça e orando, só com a mente. Eu tinha que conduzir. Vocês não sabem quanto é difícil fazer isso. Aí vinha uma outra coisa na minha cabeça. Não, eu tenho que continuar orando e pensando naquela palavra. Fiquei assim, pastor, mais ou menos por 1 hora. Foi muito difícil. A Simone, quando eu estou deitado assim de tarde, que às vezes eu passei, que nem essa noite, eu passei a noite inteira orando. Então às vezes eu durmo um pouco à tarde antes de vir para o culto. A Simone vê que eu estou deitado, ela vai lá deitar comigo. E ela deitou comigo, ficou me mexendo em mim, ficou brincando comigo e eu lá com a cabeça assim. Aí ela viu que eu estava muito quieto, ela parou. Aí eu falei, não acorda? Ela queria me acordar, né? Aí eu falei para ela, eu não estou dormindo. Eu estou treinando a minha mente. Tá? Então, eu comecei a fazer esse treinamento porque eu quero saber se eu consigo permanecer com a minha mente fixa naquilo que eu quero que ela fique. Eu não sei se isso vai entrar um pouco numa parte um pouco mais psicológica, mas vai me olhando aí, tá? Vai me vigiando aí, tá? Não que eu tenha medo de entrar nessa parte, porque eu sou seguro de entrar nessa parte, mas vai vigiando aí para ver. E eu comecei a conduzir, mas vocês não sabem como é uma guerra. É uma guerra. Você fecha assim, parece que vem uma ideia. Não, eu posso fazer aquele plano, fazer isso, fazer aquilo outro. Não. Eu tenho que ficar naquilo que eu tenho que falar. Então eu voltava a minha mente, depois ela ia para o outro lado, ia para o outro. Aqui. E orava. Senhor, o Senhor sabe a guerra que eu estou tendo aqui agora. Só eu e o Senhor sabem o que está acontecendo aqui. Paulo dizia assim, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Por que ele falava isso? Porque a mente dele estava fixa de que a carne não podia andar. Então ele já tinha a mente dele renovada. Vamos para Romanos 12, versículo 1, que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, e nós vamos passar pelas emoções também.
em nome de Jesus. 1. Romanos 12, 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, por que eu comecei em Romanos 12 e peguei o versículo 1 e o versículo 2? Porque o versículo 1 dá fim, quer dizer, ele fala das pregações passadas, que você apresente seu corpo sacrifício vivo ao Senhor. O versículo 2 vai falar desse começo que a gente vai falar sobre como a gente lidar com os nossos pensamentos e emoções. Vai lá. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então aqui ele fala para a gente não se conformar com o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive tem uma forma de pensar, tem um jeito de pensar só dele aí. Então qualquer coisa hoje que você fale pode ser considerado homofobia, racismo, uma série de coisas, né? Você não pode falar nada, na verdade. Hoje em dia a cadeia está cada vez menor, a prisão está cada vez menor. Então você não pode mais falar, já você vai ser impedido de ouvir, já você vai ser impedido de agir, as cadeias vão ficando maiores, isso é o certo, o fim do tempo era desse jeito mesmo, tinha que acontecer e está acontecendo, nós estamos vivendo o final dos tempos. Não é disso que eu vou falar, mas nós temos que renovar o nosso entendimento, é completamente fora do que diz aí a palavra do mundo. A palavra do Senhor fala diferente. Se eu me pegar pensando da maneira do mundo, eu tenho que saber que eu tenho que renovar minha mente. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala que de força em força nós chegaremos a Deus. De força em força, então quer dizer que eu auxilio Moisés me auxilia. Eu ajudo ele nas fraquezas dele e ele me ajuda nas minhas. Quando eu estiver fraco, ele vem e me ajuda. Quando ele estiver fraco, eu vou lá e ajudo ele. Diz isso ou não diz? Então, isso me lembra que eu não posso ter uma disputa com ele. A disputa que acontece é no mundo. Porque aí no mundo eu tenho que ser melhor que ele. E no mundo ele tem que ser melhor que eu. Isso é coisa do mundo. Então esse entendimento de eu ter que ser melhor que a Andréia, isso é coisa do mundo. Eu tenho que renovar minha mente. Se eu pegar, pastor, eu me vendo que eu tenho que ser melhor do que o Léo, que eu tenho que ser melhor que o Ricardo, que eu tenho que ser melhor que o senhor, eu tenho que renovar minha mente. Porque essa não é a mente de Cristo, essa não é a boa, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que não tem essa luta. A vontade de Deus é que no reino dele não tem a peleja. Na vontade de Deus não existe briga. Não existe isso, um ser melhor que o outro. Existe assim, quando um se sobressai, os outros se alegram todos com ele. Pastor, mas isso é difícil, então tem que renovar a mente. Dá para entender isso? Vou dar um outro exemplo, porque eu tenho que passar por alguns exemplos para mim começar a falar sobre a renovação. Se eu não começar a falar sobre a renovação, se eu não der exemplos, eu não falo da renovação. Por exemplo, você olha para o seu braço e vê uma mancha. Está amarrado em nome de Jesus, você não vai ver mancha nenhuma nunca. Mas você olha e vê uma mancha, você vai no médico. O médico fala, isso aqui é um problema grave. Os teus olhos estão vendo aquilo, ele está mandando informação que você é um doente. Os teus olhos estão vendo aquela mancha e estão mandando informação para o cérebro dizendo que você está doente. O que você pensa? Realmente dessa vez não vai ter jeito. Dessa vez eu vou ter que fazer um tratamento severo. Eu acho que isso aqui pode ser um câncer. Eu acho que isso daqui pode ser uma doença séria. Se você se pegar pensando assim, você tem que renovar a sua mente. Porque no reino de Deus, no reino dos céus, não existe doença. Jesus levou todas as doenças. A doença existe no mundo. A doença, a enfermidade existe no mundo. Eu sou seguro em falar isso para você.
Você sabe de onde vem a maioria, sabe quando começa as pessoas a ficarem enfermas? Quando elas começam a ter medo de ficarem enfermas. Você percebe que a enfermidade não vem de fora, assim do nada. Ela tem que começar em cima de um sentimento, o medo. Então, se você fizer uma análise, se você fizer uma busca, você vai perceber que quanto mais doentes as pessoas ficam, mais medo elas têm. Elas desenvolvem medo. Eu não sei se desenvolve o medo primeiro. Às vezes desenvolve o medo primeiro. O medo é uma das nossas, da parte da nossa alma. A nossa alma é feita de duas partes. Do nosso intelecto, poder julgador, e das nossas emoções. Então, se eu olhar, se eu continuar a ver, que nem o Bruno, eu falo do Bruno porque eu falei com ele hoje, só há pouco tempo, 1h30, no telefone, até suava o meio do meu braço. Ele falou que ele foi no médico. Ele começou a ler a Bíblia, pastor, e começou a embaralhar as letras. Ele foi no médico, ver o que era. Você sabe o que a mulher falou para ele, a médica? Você tem diabetes. Ele tem 25 anos, 26 anos. Você tem diabetes. Vamos fazer um exame. Fez um exame, estava lá, alterado, ele tinha diabetes. Aí ele olhou para a médica e falou assim, não tem. Ela falou, tem. Eu falei, não tem. O exame está falando, eu sei, mas isso não é verdade. Eu não tenho diabetes. Ela falou assim, como é que você me prova? Vou te provar. Marca outro exame. Marcou outro exame. Mediu a diabetes. Não tinha mais nada. Isso aconteceu ontem. Eu não posso falar que aconteceu há 10 anos atrás. Foi ontem. Por quê? Porque se a pessoa não tiver a mente renovada, ela está doutrinada. A quando o médico olhar e falar assim, realmente você está doente? Realmente eu estou doente. Vocês lembram daquela palavra que Deus deu para nós uma vez? Se eu pensar errado, vai descer errado para o coração. E eu vou começar a falar ou agir errado. Então eu tenho que pensar certo, para descer certo, para mim começar a agir ou falar certo. Se não for dessa forma, não adianta. Nós estamos aqui no estudo, ele chama-se a fé do coração. Aí você fala assim, pastor, mas o que você está falando tem nada a ver com a fé do coração. Tem. Porque se a fé for mental, ela não funciona. Se a fé for uma questão de ação, porque você ouviu alguém falar, também não vai funcionar. Se eu chegar para você e falar assim, você vai ser curada. Mas se você chegar aqui e orar 30 minutos de joelho, aí você vai ser curada. Você vem aqui, se ajoelha, está acabando. Você vem aqui, se ajoelha 30 minutos e não vai ser curado. Porque a fé que você tem não é fé do coração. A fé que você tem é a fé da alma. É a fé do entendimento. Olha, ele falou, ele deve estar sabendo o que está falando. Sabe quando isso vai resultar? Nunca, nunca. Porque a verdadeira fé é a fé do coração. A verdadeira fé é a fé do coração. É aquela que está dentro de nós. Ela só vem por um motivo. Ela só vem por um lugar. Pela palavra de Deus. O único gerador de fé real na sua vida é a palavra de Deus. Se a pessoa não tiver contato com a palavra de Deus, se a pessoa não lê a palavra de Deus, está acabando, né? Estou vendo que a força do microfone acabou. Se a pessoa não tiver contato com a palavra de Deus, e graças a Deus, hoje a palavra de Deus tem em todo lugar. Se você quiser ouvir a palavra de Deus quando você está numa corrida, você está andando, você vai. Você põe lá o livro de Romanos. Eu já corri com o livro de Romanos inteiro. Pastor, eu creio no meu coração que eu consigo pregar o livro de Romanos do primeiro versículo até o último. Porque eu vi ele, li ele, refiz, o Moisés fez uma apostila, nós fizemos uma apostila que ela está dessa grossura do estudo de Romanos, desse tamanho, com várias traduções diferentes. Tem que ter acesso à palavra. Se não tiver acesso à palavra, você não tem fé genuína dentro de você. Ah, mas eu tenho a fé das pessoas pregando. Eu tenho a fé... Obrigado. É o meu. Eu tenho a fé
das pessoas pregando. Eu ouço muito a palavra de Deus. Ei, você não vai ter a fé real. Pastor, mas como você fala isso? Pode abaixar um pouco. Pastor, como você fala isso? Eu estou ouvindo as pregações, só a pregação não basta. Você lembra como diz o versículo? A fé vem por onde? Pelo ouvir e o ouvir. Pelo ouvir e o ouvir, pela palavra de Deus. O ouvir você está fazendo, é o primeiro você está me ouvindo. Isso funciona? Não vai funcionar, porque o versículo não parou aí. O versículo fala assim, ó, e ouvir pela palavra de Deus. Tem que ouvir pela palavra de Deus. Se não ouvir pela palavra de Deus, nunca vai ter fé. Verdadeira não, pode ter aquela fé racional, aquela fé do mundo, a fé normal, a fé que todo mundo tem. A fé que quando a pessoa vem para pedir uma oração, você fala assim, você crê que vai ser curado? Ela fala, se Deus quiser eu vou. Essa é a fé de todo mundo. A real não. A real precisa de uma renovação da alma. Porque se não tiver uma renovação da alma, o que desce para o coração desce contaminado. O que desce para o coração desce com humanismo. Desce com contaminado pelo mundo. Desce com carnalidade. É isso que desce. Nunca vai ser a fé pura. Então deixa eu explicar. Está dando para entender isso? Dá um glória a Deus aí, que você está com uma cara como assim, ó. Nossa, como eu estou cansado de ouvir o pastor. Ei, dá um glória, dá um sorriso aí, pelo menos para me agradar, que aí você me ajuda e eu vou fazendo mais. Pastor, vamos lá. A fé do coração, volto aqui a repetir, a fé do coração verdadeira, ela só vem genuinamente pela palavra. Se eu transformar a palavra para ajeitar para mim, para descer para o meu coração, vai vir contaminado. Vou dar um exemplo aqui para entender. A pessoa pode beber? Quem acha que pode beber bebida alcoólica aqui? Não pode. Não pode. Ah, mas só um cálicezinho. Não pode beber nem um cálicezinho, nem um golinho, nem nada. Não pode beber. Mas aí a pessoa pega lá e vê lá, não se embriagueis. Aí a pessoa vem e arruma a palavra, né, pastor? Fala assim, ó, o que a Bíblia está falando é que beber eu posso, só não posso me embriagar. Está arrumando a palavra. Está arrumando a palavra. O que o texto diz não é isso. É para você não ser dado ao vinho, é para você não beber, é para você não se embriagar com as coisas desse mundo. É isso que o versículo está falando. Aí a pessoa arruma, fala, não, eu posso beber um cálicezinho, porque um cálicezinho eu não vou ficar embriagado. Quer ver como fica ruim? Eu posso achar que para mim ficar embriagado, só um cálice não adianta. Para mim ficar embriagado precisa de 4 cálices. Aí o Ricardo acha que para ele é 10. Aí o Mateus acha que para ele é 30, e aí o outro lá acha que para ele é uma lata cheia. E aí não tem distinção, não tem se pode 1, pode 2, pode 3, pode 5. E se pode um cálice de um lado, pode um cálice do outro. Quer dizer, eu posso tomar um cálice de vinho aqui, eu posso tomar um cálice de pinga ali, um cálice de uísque ali, eu posso dar uma cheiradinha numa farinha, como é que chama? Uma cocaína ali. Ah, mas não pode cheirar cocaína, pastor, é muito, não, mas sim um cálicezinho, porque eu não posso ficar doidão. Eu posso dar um tapa numa maconhinha, dar só um tapa, não, uma fumadinha. Tudo pode. Tudo pode, eu não posso ficar doidão. Não pode ter contato com essas coisas. A Bíblia chega a dizer que até da aparência do mal a gente tem que se afastar. Porque isso contamina. Segundo, essas coisas é desejo da carne. Vai militar por desejo da carne? Vai militar por desejo da carne? Nós já vimos o que acontece. A mente tem que ser renovada. Então tem que chegar e falar assim, ó, eu não bebo mais. Pronto, acabou. Beber para mim é pecado, eu não vou tomar mais, acabou. Fumar é pecado, eu não vou tomar mais, acabou. Se não renovar a mente, você não tem força contra o pecado, você não tem força contra aquilo, você não tem força contra a obra da carne. A carne vai querer beber, vai continuar querendo beber. A carne vai querer continuar fumando, vai querer continuar fumando sempre, vai querer usar drogas, sempre ela vai querer. Mas se ela não for subjugada pelo pensamento, a carne vai ser forte e vai te derrubar.
Por isso Jesus disse: a carne é fraca. A carne não era fraca no sentido dela ser enfraquecida. A carne era fraca no sentido dela se manter santa. Ela tinha força para derrubar. Foi isso que Jesus falou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne vai te derrubar. Modifica a forma de você pensar. Vamos passar para diante. André, só lê o versículo 2 para a gente ir para Filipenses 4. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que as pessoas não experimentam? Lê o verso. Ou quer prestar atenção na palavra? Lê o verso 2 de novo e tenta descobrir por que as pessoas não vivem, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que você vai conversar com os cristãos? Parece que a vida está espedaçada. A vida está espedaçada. Você não sabe nem como a pessoa continua a viver. Aí você lê lá na Bíblia assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida com abundância. Que vida com abundância? Isso existe mesmo? Não, isso é lá no céu. É lá no céu. Mas lá no céu o diabo não vai mais matar, roubar e destruir. Quem vai matar, roubar e destruir é aqui. Aqui. O contexto não é lá no céu, o contexto é aqui. Quando você olha para a vida das pessoas, está tudo arrebentado. Por que as pessoas não vivem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Justamente por causa de não querer renovar a mente. Quer servir a Deus com o espírito, com o corpo e com a alma. Mas a alma está lá, com o velho homem, pensando errado ainda. A carne está com os desejos todos dela aflorados, ela não morreu ainda, a carne não está morta. O espírito está lá quase apagando, está só vivo por causa da... E vivo no sentido de estar tá ligado em Deus, obrigado. Está ligado em Deus. Mas está quase perdendo a ligação, dá para entender? Respondendo até uma pessoa que perguntou para o pastor Cristiano hoje se a gente acredita em predestinação. Não foi isso, pastor? Predestinação, a teoria da predestinação todo mundo já conhece. Quem nasceu para ser salvo, vai ser salvo, não importa o que fizer. Quem nasceu para ir para o inferno, vai para o inferno, não importa o que você fizer. Não existe nada mais maligno do que isso, né? Porque aí eu tenho que jogar um monte de coisa da Bíblia fora. Por exemplo, o braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar. Então você fica imaginando, pastor, o braço de Deus assim, aí você vem pegar, eu vou te salvar. Aí vem a Sara, não, você não. Você nasceu para ir para o inferno, então não vou salvar. Aí ele recolhe o braço. Aí a Sara passa. Vem o Mateus, não, você está aqui. Aí vem a Nicole, não, você não. Você imagina isso? A Bíblia fala que o braço de Deus nunca está encolhido. Nunca está encolhido. Eu não sei como é que não lê isso direito. Nunca está encolhido. Quer dizer, ele não retira a mão. Ele salva quem chegar até a mão dele. Isso não é predestinação. O que existe de predestinação na Bíblia, irmão, já falei isso para vocês. Predestinação na Bíblia é de eventos. Eventos. Estava predestinado Jesus vir à terra. Ele veio. Estava predestinado Jesus morrer na cruz do Calvário, ele morreu. Estava predestinado que no dia de Pentecostes, naquele dia específico, dar-se início à igreja do Senhor Jesus. Naquele dia aconteceu. Então é predestinação de eventos, não de pessoas. As pessoas que creem na predestinação, só saindo um pouquinho da mensagem para responder. As pessoas que acreditam em predestinação dizem assim, mas Deus não conhece tudo? Deus conhece tudo, mas não fez as pessoas para aquilo. Deus sabe que o fim da pessoa vai ser um inferno, mas pelas escolhas dela, não pela vontade dele. Então não faça confusão a predestinação com a onisciência de Deus. São duas coisas distintas, são duas coisas fora. Então pode falar, se acredita nisso, está acreditando numa doutrina que vem de homens. Para não falar que veio do inferno. Porque isso não pode ser dito. Por exemplo, tem um estudo que diz que todas as pessoas morenas de cor, elas derivam de Cã.
que é um dos filhos de Noé. Eu não sei de onde os caras tiram isso também, é outra que eu... Mas imagina que os caras pensem nisso. Então, dizem esses experts que toda pessoa de cor é amaldiçoada. Não sei de onde os caras tiram isso, mas diz, esse estudo diz isso. Toda pessoa de cor é amaldiçoada. Então, se toda pessoa de cor é amaldiçoada, não adianta você pregar para eles. Eles já estão predestinados a morrer mesmo. Gera o absurdo do absurdo. É contradizer completamente as escrituras. Primeiro, irmão, que cor de pele não faz diferença diante de Deus. Quem conhece Deus de verdade sabe disso. Não é porque você é branco, você é moreno, não é porque você é gordo, porque você é magro, você é alto, você é baixo, que faz diferença diante do Senhor. É só ler a história de Davi. Vai lá e Deus fala para Samuel assim, ó, você vê com os olhos dos homens, mas você tem que aprender a ver com os meus olhos. Eu sei o que você não sabe. Eu quero Davi. O Davi era um coitado. Davi era um pastor de ovelha. Mas era ele que tinha que ser rei de Israel, porque Deus conhecia o coração dele. Samuel não conhecia. Então, deixando isso de lado, essa teoria que a gente deixa de... E está crescendo cada vez mais, principalmente com esse povo da presbiteriana aí. Tem um que é o pior de todos. Chama não sei o que Júnior. Esse é o pior de todos. Pior. Paulo Júnior. Esse de graça é caríssimo. Não é que eu estou falando mal do cara, não. O cara só fala besteira. Ele é um monólogo. Sabe o que é monólogo? Monólogo é você fala e não tem que rebater você. Então tudo que você fala está sendo verdade. Mas bota eu na primeira cadeira lá e dá um microfone na minha mão. A hora que o cara fala, deixa eu interpelar. Deixa eu falar assim, opa, o que a Bíblia diz isso? Explica aí. Que é monólogo. Esses caras só falam sem retrucar. E quem rodeia os caras é só quem concorda com eles, né? Manda ele ser rodeado por pessoas que tem gabarito para indagar. Você vai ver só. Deixando isso de lado. Isso é uma coisa que a gente tem que combater na nossa... Infelizmente, tem que ser combatido nas igrejas. Porque as pessoas estão indo para o mundo e não vêm para a igreja dizendo assim, ó, eu sou predestinado a ir para o inferno. Não adianta. Clemaí falou isso para um pastor desse, né? Falou, eu sou negro. Então, como você já fez aquele estudo de que todo negro é amaldiçoado, então eu vou sair da igreja, vou abandonar e vou para o mundo. Aí ele, não, irmão, não faz isso, não é bem assim. Aí a mulher do cara falou assim, tá vendo onde você se enrosca? Deu uma dura no cara na frente do Clemaí. No dia que você estiver com o Clemaí, pergunta para ele dessa cena. Aí o Clemaí não deixou barato, não. Insistiu, falando, agora eu vou sumir, vou voltar para os bares, vou beber, vou desgraçar na vida. O cara, não, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso. Desesperou tudo, né? Porque o cara, segundo ele, tem gente que é predestinada a ir para o inferno, mas se o cara for para o mundo, você não vai gostar? O que é? O cara já está indo para o inferno mesmo, já foi predestinado? Não acredite nisso, não. Deus não é nada disso. Filipenses 4. As pessoas não vivem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque não querem renovar suas mentes. E é duro, viu? É duro renovar a mente. Porque as pessoas ficam com aquelas tradições do pai, as tradições da mãe. Minha mãe falou que para sair a birruga tinha que passar o milho em cruz 4 vezes. Jogar para a galinha comer, a galinha comia, a birruga saía para o bico da galinha. Mano, isso é mandinga, acaba com isso aí. Quer que a birruga saia? Olha que ela vai sair. Se vocês quiserem um testemunho, depois vocês perguntam para Simone. Moisés tinha uma birruga, eu não sei na onde, acho que era na mão, no joelho, não saía de jeito nenhum. Ela pegou Moisés, era pequenininho, e falou assim, vamos colocar no nariz do diabo. Foi isso? Fizeram oração, a birruga dele sumiu do dia para a noite. Falei, com certeza, quando as pessoas verem o diabo, vai ter uma birruga lá, né? Porque ela falou que foi, né? As pessoas podem achar que isso é brincadeira, né? Mas não é. Acharam aí Filipenses 4. Versículo de número 5, nós vamos até o fim, viu, André? Fim não, até o 8. Vai lá. Filipenses 4, do 5 até o 8. Vai lá. 5.
seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Isso. Para aí. Não leu o 8, não. 7, né? Você segura aí. Não, eu li o 6. Então, você leu o 6. Então, para aí. Ó, primeiro ele fala da obra da carne. Ó, seja conhecida a amabilidade de vocês. Quer dizer, se você tem aquele desejo de ser mal criado com os outros, você tem aquele desejo de ser irritado, você tem aquele desejo de ser maldoso, você tem aquele desejo ruim, primeiro você tem que acabar com isso. Seja amável com todo mundo. Que é um dos remédios para matar a carne, né? Você quer tirar a cabeça do irmãozinho lá, mas você ama ele. Você quer arrancar o braço do irmão, mas você ama ele. Você tem que amá-lo. Você não pode ir lá arrancar. Por isso que a Bíblia dá o direito da gente se irar, não dá o direito da gente pecar. Eu ficar irado com o Mateus, eu posso ficar. Mas não posso ir lá arrancar os braços dele. Eu tenho que amar ele mesmo que ele me irritou. Amém? Então vamos lá. Depois de falar isso, ele vem para as nossas emoções. Ó. E não andeis ocioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, o que você tem que fazer? Você tem medo? Você tem receio? Tem depressão? Tem ansiedade? Entrei na sua parte, pronto. Ansiedade, síndrome do pânico. Isso tudo porque não renovou a mente. Se não renova a mente, não renova as emoções. O medo faz parte. O medo sobe, e se o medo não for controlado, ele vai tomar o corpo. Então, lá em Tiago, vocês lembram do versículo em Tiago 5? Ele diz assim, ó, está alguém entre vós aflito? O que tem que fazer? Ore. Pastora, sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas estão aflitas, elas querem que a gente ore. Na Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, você está aflito? Ore. Sabe de onde vem as aflições, pastor? Da falta de contato com Deus. A pessoa não conhece Deus, só fica de longe, de longe, de longe. Chega uma hora que começa a vir a aflição. Começa a vir aquele desespero. Começa a vir. Pode fazer um teste do que eu estou falando. Seja aqui na igreja, ou seja quem me ouvir por aqui. Se tiver com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tem mais? Toque, sei lá o que é. Qualquer dessa fobia, isso, qualquer fobia. Faça uma coisa só. Comece a orar todos os dias por 30 minutos por dia. Mas não é reza não. Pai nosso que está no céu, dá aquele negócio, Ave Maria, cheio de graça, não é nada disso. É falar com Deus. Expor. Quer saber mais do que Tiago está falando? Lê para mim de novo o versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que ele falou? Repete. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pastor, mas como é que eu não vou andar ansioso? Acaba de ler para nós. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Você sabe como Tiago falou isso aí? Tiago diz assim, está alguém entre vós aflito? Ore. É o mesmo versículo. É a mesma coisa. Seja conhecido diante de Deus todos os seus medos, as suas aflições,
Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu estou com a saúde perfeita, mas eu sei que quando eu chegar lá nos meus 50, 60 anos, eu vou ficar doente, eu tenho medo, pastor, de ficar doente. Não vai acontecer, não vai acontecer. Isso é um medo que está fazendo. Ele já está plantando aqui para você chegar lá com 60 anos e ficar doente. Ele está fazendo o plantio dele agora, não dá para perceber isso. Não vai acontecer se Deus é fiel, conforme a palavra dele diz que é, pouco importa se você tem 20 anos, 30 anos, 60 anos, ele cura mesmo, pronto, acabou. Ei, não tem como mudar essas coisas, Deus não muda. Ah não, mas é porque eu cheguei aos 70, daí? Se você chegar aos 70, com sua carne subjugada, sua mente renovada, eu garanto para você que você vai viver uma coisa chamada a vida com a cura de Deus. A vida com a cura de Deus, quer dizer, nem dor de cabeça vai dar em você daqui até o fim da sua vida. É isso que eu estou falando. Porque não é uma questão de não acreditar. Pode acontecer, pode um dia eu chegar aqui doente? Pode, claro que pode. Ninguém está livre disso, porque a gente é falho. Posso um dia dar vazão para a minha carne, posso um dia não ter uma parte da minha mente renovada, ou deixar para lá o treinamento da minha mente e fazer o que eu quiser, pensar o que eu quiser, porque às vezes as pessoas acham que a caixa da cabeça é para pensar o que quiser, que está bloqueada. Não, Deus está vendo tudo, tudo. E aquilo que passa pela sua cabeça, que pode parecer que para você não vai fazer diferença nenhuma, vai fazer, porque vai descer no coração. A palavra de Deus diz isso. E desceu no coração, desce errado. Desceu errado, você vai fazer errado, vai falar errado, e você vai falar para o diabo, pode me açoitar. O diabo é um oportunista, ele não é nada além disso, um oportunista. Na minha vida ele vai morrer de fome. Que eu não vou dar trégua para ele não. Dá para entender isso? Renovação da mente. As pessoas falam aí fora aí, a igreja fez uma lavagem cerebral em você. Não foi a igreja que fez, não, foi a palavra. Porque por isso que eu entrei para a igreja. Eu estava numa vida tão destruída que o que eu pensava não adiantava, então eu tive que renovar. Quer chamar de lavagem cerebral? Pode chamar, né, pastor? Chama do que quiser. Agora, nós sabemos o que é. O nome certo é renovação pela palavra de Deus. Eu vou pensar da forma que Deus quer que eu pense, não da forma que o mundo quer. Pronto, e acabou. É isso que temos que fazer. E a emoção? A emoção tem que ser subjugada pela palavra. Está vindo medo, mas eu não aceito. Como é que pode isso? Renova sua mente para você ver. Na hora em que o medo vem, uma palavra passa. Você se firma naquela palavra, acabou. E é quase automático. Eu posso garantir para você que você nem se esforça para fazer. Você vê que acontece comigo que eu sei explicar. Dá para perceber que acontece. O medo vem, aí vem aquela palavra. É isso. Um dia eu e o Moisés, olha para você ver. Um dia eu e o Moisés, nós estávamos direto tirando terra lá de baixo. E o chão estava duro. E eu peguei a picareta e bati muito forte no barranco duro. Na hora eu não senti nada. Mas no dia seguinte, eu senti uma dor no meio do meu peito aqui, uma dor bem forte. Mas na hora me passou pela cabeça assim, agora você vai ter um infarto. E eu falei, caramba, eu vou ter um infarto. Aí logo veio a palavra do Senhor para mim, falou assim, e a picareta que você estava trabalhando lá, não valeu nada? Aí eu falei, foi a picareta mesmo. O Espírito Santo testificou comigo, foi a picareta, eu falei, já era, aqui não vai ter infarto não. Mas pensa comigo, parece ser engraçado, né? Mas não era hora de bater a cauda? Não era hora do bicho colocar a algema dele? Poxa, eu acho que eu vou ficar doente mesmo. Aí depois você vai lá no médico e fala assim, está acontecendo alguma coisa com você?
E um abismo chama o outro, quando você vai ver, você está infartando mesmo. Não. Veio o medo, repreende. Fala, eu não aceito em nome de Jesus, não vai acontecer nada. Às vezes a pessoa tem medo de morrer, fala, ai, pastor, eu tenho medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer, né? Todo mundo tem medo de morrer. O medo de morrer, em determinada quantidade, pelo menos pequena, ele é saudável. Porque é o medo de morrer que faz as pessoas não baterem no carro uns dos outros. É o medo de morrer que faz com que as pessoas andem nas alturas e tomem cuidado para não escorregar e cair. Isso é o medo de morrer que auxilia na proteção do cara. Dá para entender? O medo de morrer é o que faz o cara não andar 300 km por hora com a moto. É o medo de morrer. Só que o medo exagerado de morrer, esse aí não vem de Deus. Esse é o diabo que quer afligir, quer colocar pressão. Aí vem a palavra de Deus e passa assim, mas a morte para mim é uma estação que passou. Então eu não tenho medo de morrer. Ou então aquela palavra de Jesus dizendo assim, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E não adianta falar que Jesus fez uma alusão ao céu, uma alusão à vida espiritual, porque ele estava falando diante do sepulcro de Lázaro. Não adianta querer, né? Na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, quando você se forma lá, pastor, né, pastor? Você tem que ficar com todos os pastores na sua frente, assim, para você pregar para os caras, né? Uma das coisas que eu ia pregar na frente desses caras era isso. Eu acredito que nós não morremos. Eu acredito que o dia da nossa morte foi o dia do batismo. Ali foi o dia da nossa morte. O resto da minha vida eu tenho que me considerar como morto, diz a palavra do Senhor. Eu queria botar na frente as pessoas para vir falar comigo que eu estava errado. Que eu queria saber se realmente eu tinha condições de sustentar. Eu, para mim, um pouco antes de chegar, você vai ver Jesus. Jesus vai te levar. Para mim, o que vai acontecer é isso. Tanto é que crente nenhum, homem de Deus nenhum, quando morre, está com a cara feia. Algo eles viram, antes deles fecharem os olhos. Pode ter certeza do que eu estou te falando e não estou confortando teu coração, não. A Bíblia fala que a morte é uma estação que para nós já passou. Já foi, não existe mais. Agora é direto com o Senhor. Amém. Agora vamos para o resto dos versículos, que eu tenho mais ainda em 1 Pedro, viu? Mesmo que for demorar. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou como é que é? Vamos de novo? E a paz do Senhor, sobrenatural. Não é uma paz natural, porque Jesus falou assim, o mundo não conhece essa paz. O mundo não pode te dar. Você lembra quando Jesus adentra aquela casa, pastor? E fala assim, a minha paz é paz a todos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou para vocês como o mundo dá. Porque a paz do mundo é momentânea, aquele segundo, já vem outra coisa que você vai perder a paz. É isso. A paz de Deus não. A paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará você. Lê de novo. Conservará. Dá ênfase no conservará você. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O vosso coração e a vossa mente guardada em Cristo Jesus. Nada vai te tocar. É só renovar.
A alma, o espírito está pronto, o espírito renasceu, o espírito foi criado de novo. É novo nascimento, disse Jesus. No espírito está pronto, a alma agora tem que ser renovada, as emoções têm que ser subjugadas. E a partir de hoje você tem o conhecimento que você pode fazer isso. Deus não pediria para você uma coisa que você não conseguia fazer. E nem uma coisa que não fosse necessária. 7 e 8. E agora você corre, porque eu já cheguei aqui no final. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando você lê um versículo desse tamanho assim, você fala assim, eu nem vou me lembrar de tudo isso. Não fala? Fala, eu nem vou me lembrar de tudo isso que está sendo dito. Como é que eu posso então? É só você fazer do jeito que Deus falou. Vai renovando dia após dia. Dia após dia. Não é renovar tudo. Você não renova sua mente do dia para a noite. Você renova ela ao longo da sua vida inteira. Muitas coisas que eu acreditava há 10, 15 anos atrás, hoje eu nem acredito mais. Eu acreditava, por exemplo, na ira de Deus, eu acreditava que Deus se irava lá do céu e abria a cabeça dos outros. Quando eu aprendi pela palavra, fui renovado. O que faz a ira de Deus se manifestar é a palavra dele, a palavra estabelecida é desobedecida, aí a sentença chega por causa da palavra. Agora Deus por ação não faz. Mesmo porque a Bíblia fala que a ira de Deus dura um dia só. Só vai ser um dia a ira de Deus, nunca vai ser mais que isso. Então a Bíblia diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, verdadeiro é só a palavra de Deus. Não tem nada que seja verdadeiro. Se a palavra fala A e as pessoas estão falando B, a palavra está certa, o resto está tudo errado. É desse jeito que funciona. Não dá para arrumar a palavra. Ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Se você pegar isso aqui, é a coisa mais simples do mundo, é você viver a maneira de Deus, sendo uma pessoa honesta com as pessoas, sendo uma pessoa que ama as pessoas, sendo uma pessoa prestativa, sempre está de mão estendida para ajudar seja lá quem for. Se você pensar a forma do versículo, é só a vida cristã que responde isso. Você tendo uma vida dos padrões de Deus, como Jesus te chamou para ser de santo, porque eu sou santo, para você andar em santidade, para você buscar pela santidade, só que você já cumpre. O que não dá é para você falar assim, ó, eu estava numa santidade esse final de semana, que santidade final de semana, mano? Santidade é viver santidade, não é final de semana, é sempre. Muda isso na sua cabeça. Eu tenho que ser santo na segunda-feira. Eu tenho que ser santo na terça também. Eu tenho que ser santo quando eu estou lá na minha casa, eu tenho que ser santo quando eu estou lá trabalhando, eu tenho que ser santo onde eu estiver. Eu não posso abrir espaço na minha vida para impureza. Não, aqui, ó, quando eu estou aqui, eu relaxo. Aí pode acontecer o que quiser. Não. Vamos para terminar, para a gente passar essa parte do pensamento. 1 Pedro 5. E se eu demorar, se eu passar 10 minutos, vocês me perdoam? Se não perdoar, eu vou passar. Aí depois nós luta. Eu falo assim brincando, viu, irmão? É só para você não ficar chateado comigo. 1 Pedro 5, está no final da Bíblia. De trás para frente é Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1ª de João, 2ª, 1ª de Pedro. Isso é uma palavra maravilhosa. Isso é uma palavra maravilhosa. Eu espero que Deus nos dê a oportunidade de um dia eu pegar desde o versículo 1, do capítulo 5, desde o versículo 1 e ir até o versículo 9, para a gente passar todo. Só que hoje eu não vou poder desvirtuar, não. Eu tenho que só ir
por onde Deus me mandou fazer. Amém? Acharam aí 1 Pedro 5, versículo de número 6. Leia aí para mim, Andréia. Um de cada vez. 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se eu perguntar para você o que é se humilhar diante da potente mão de Deus, o que você me responde? Você sabe por quê, pastor? Nós ouvimos muitos jargões ao longo de nossa vida. Se humilha diante de Deus e tal. O que é se humilhar diante de Deus? Você chegar em Deus e falar assim, ó, eu não vale nada, eu não tenho valor nenhum, eu sou um coitado, eu sou um desgraçado. É isso se humilhar diante do Senhor? Porque eu posso te falar que se for isso se humilhar, você está irritando Deus com isso. Porque Ele mesmo não considera você assim. Então é quase que você está afrontando Ele. A Bíblia fala que não se paga grande coisa por coisa que não vale nada. Se deu um alto preço por você, é porque Deus considerou que você tem valor, aí você chega nele e fala que você não é ninguém. Você vê como contradiz a palavra? O que é se humilhar diante da potente mão de Deus? Se humilhar é se subjugar. Se humilhar é você chegar e falar assim, a vontade de Deus é essa, então eu vou fazer. Dá para entender? É se subjugar a vontade de Deus. Qual é a sua vontade? A minha vontade é eu passear. A vontade de Deus é que eu fique na igreja. Eu fico na igreja. A vontade de Deus, o que é a perfeita vontade de Deus? Que você se torne aí um evangelista. Então você tem que ir para a vontade de Deus. Ah, mas eu não queria ser. Eu vou me humilhar. Eu vou para a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala, humilhai-vos diante da força, da potente mão de Deus, é disso que ele está falando. Pastor, pode parecer ser estranho o que eu estou falando, mas quer que eu te provo? Eu vou provar para vocês. Esse cara que está falando, você sabe quem é que está escrevendo esse livro? Pedro. Sabe quem é esse cara? Esse cara é o cara que disse assim, Jesus morreu, eu vou pescar. Eu vou fazer a minha vontade, eu vou voltar para o mundo. Eu vou voltar para trás. O sonho acabou, não tem mais. Nós vivemos 3 anos e meio com Jesus, mas agora ele morreu. Foi pescar, foi todo mundo com ele, todo mundo foi atrás dele e falou assim, vamos junto. Aí eles estavam pescando, sabe o que eles conseguiram no mundo, pastor? Nada. Pescaram, nada. Não pegaram um lambari velho para comer. Chegou de manhã cedo, tinha um homem lá na praia. Fica imaginando agora, né? Ele batendo o pé no chão assim, ó. Impaciente. Estou brincando, só para ilustrar. Aí ele fala assim, ó. Ei, meu filho, pegaram alguma coisa? Rodou o mundo aí, achou alguma coisa de bom? Não pegamos nada. A vontade de vocês não era voltar para o mundo? Deu no que deu. Agora volte e se humilha diante da vontade de Deus. João olha para Pedro e fala assim, o Senhor. Pedro é esse cara que está escrevendo aqui. Pedro mergulha e fala assim, meu Senhor. Isso é se humilhar diante da potente mão de Deus. Eu vou fazer a tua vontade. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Ele fala, eu amo, Senhor. Ele fala com firmeza, porque aquilo está no coração dele. Aquilo não é uma coisa só que ele falou da boca para fora, ele amava mesmo. Jesus fala para ele, apacenta os meus cordeiros. A casa de Israel. Apacenta os meus cordeiros. Não foi para isso que eu falei com você lá atrás. Eu vou te fazer um pescador de almas. Você esqueceu de tudo. Pedro entendeu, né, pastor? Uma dura dessa, entendeu? Falou, agora pode deixar. Aí Jesus olha e fala assim, Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Ele está me provando, né? Eu te amo, Senhor. Aí Jesus fala assim, apacente os meus cordeiros. Essa é a casa do gentio. Essa é o mundo.
As primeiras pessoas que receberam o Espírito Santo foi pela mão de Pedro, na casa de Cornélio. Quando Pedro estava pregando, Cornélio recebeu o Espírito Santo. Aí, tá bom, né? Tá legal. Aí Jesus olha para ele de novo, pastor, ele fala assim: Pedro, tu me amas? Ele falou: da primeira vez eu entendi, da segunda vez eu cheguei a arrumar a prova, mas agora, olhei e falei: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. É isso que o Pedro está falando para você hoje. Pedro está apacentando as ovelhas de Jesus. Dá para entender isso? Esse é o cara que está falando assim: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Ele viu a mão de Deus. Ele sabe o que ele está falando, pastor. Toca aí para nós seguir viagem. 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Você junta esse versículo 7, 1 Pedro 5, versículo 7, junta com Filipenses 4, versículo 6, e Tiago, se eu não me engano, é 5, versículo 13. Isso é tudo fala a mesma coisa. Está alguém entre vós aflito? Ore. Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. É em cima de Jesus que se lança as coisas, é em cima dele que se fala. E volto a repetir para você, quem está falando aqui é um cara que experimentou isso. É o mesmo Pedro que um dia falou assim: estou pronto para ir até a morte com o Senhor. Aí Jesus já olhou e falou assim: não sabe nada. Pode você tomar do cálice que eu tomo? Jesus falou uma coisa para ele e ele não sabia que a resposta que ele ia dar ia ser tão severa para ele. Mas não por Jesus, pela vida. Ele falou assim: estou pronto para ir até a morte com você. Jesus olha para ele e falou assim: agora não. Mas um dia Pedro cumpriu essa palavra. E foi até a morte de cruz como Jesus. E Pedro só teve um cuidado. Ele falou: você não pode me comparar ao meu Senhor. Então não deixa a cruz de pé, vira ela de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer que nem meu Senhor. Mas Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, quando você se converter, fortalece teus irmãos, antes que o galo cante. 3 vezes me negarás. Pedro falou: nem que eu for morto, mas isso eu não faço. Negou ou não negou? A Bíblia fala que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, pastor, há uma amargura no coração dele que é chamada amargura da morte. A mesma amargura que estava no coração de Judas Iscariotes. Só que Judas Iscariotes se matou. Pedro não se matou, porque Jesus tinha orado por ele. Sabe que angústia que aquele homem estava passando? Não. Vendo Jesus apanhando, sendo arrancado os cabelos, arrancada a barba, tomando porrada de tudo quanto é lado. E ele, Pedro, acovardado, falando, o grande Pedro, falando que ia com Jesus até a morte, agora estava recuando e negando Jesus. Você sabe qual era a amargura que estava no coração dele? Mas naquele dia na praia, Jesus curou ele. Por isso ele pode falar: lança todas as tuas ansiedades nele. Porque quando eu achava que não tinha mais jeito, ele cuidou de mim. Amém? Andréa, vai para o 8, porque nós passamos da conta. 8. Aí.
Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Aonde? Em derredor. Toda vez que eu leio esse versículo, tem que falar essa palavra 2 vezes. Porque ainda hoje as pessoas continuam falando que o diabo anda ao nosso redor. Ele não anda ao nosso redor. Ele anda ao nosso derredor. Derredor. Ao redor estão os anjos de Deus que acampam à volta daqueles que o temem. Aleluia. Não contradiga a palavra de Deus. Então vai lá, André. Sobe e desce de novo. No 8. 8. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. O que você entende com rugir como leão? Ele faz pressão. Eu vou sintetizar um pouco, porque eu não vou demorar muito. Mas ele fala coisas como assim, ó. Fique bravo com ela. Você tem o direito de ofender porque você foi ofendido. Ele quer dar autoridade para você. Para você fazer o errado. Eu posso beber uma cervejinha, afinal de contas eu sou um filho de Deus. Ele quer dar legalidade. Ele quer dar autoridade para você fazer errado. Mas Jesus não te deu essa autoridade. Jesus deu autoridade para você fazer o certo. Por isso que ele ruge como o leão. Só que ele espera quem pode tragar. Ele espera que você caia na lábia dele. Ele espera que você caia no conto que ele está fazendo. Ele espera para lhe tragar. E ele é paciente. Pedro sabia disso. Por isso que ele escreve esses versículos. Amém? Amém. Espero que você tenha entendido em nome de Jesus Cristo. Pelo menos essa parte eu consegui passar inteira. Me perdoe de eu ter passado 10 minutos. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Tanto em pé na vida agora aqui, quanto na nossa vida espiritual. Nós vamos fazer uma oração para a renovação da nossa mente. Vamos renovar a forma da gente falar. Renovar a forma da gente pensar. Ler mais a palavra de Deus para a gente renovar a forma como a gente tá meditando nas coisas. E vamos pensar naquilo que compensa para Deus e não para nós. Senhor Deus, Pai Santo e Eterno, eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, que no nome de Jesus Cristo o Senhor venha estar nos abençoando, Pai Santo, agora, com a Tua unção, Pai, com a bênção do Senhor, uma bênção toda especial, meu Pai. Meu Deus, até hoje, Pai, eu vivi sem renovar a minha mente, sem repreender as emoções, Pai, que me causam distância com o Senhor, sem repreender, meu Deus, as coisas que passam pela minha cabeça. Eu acho que passar por passar, Pai. Pai Santo, sei, Pai, que quando passa pela minha cabeça e some, eu sei que não tem condições de fazer o mal. Mas sei, Pai, que se eu nutrir, se eu alimentar esses pensamentos ruins, esses pensamentos que me afastam do Senhor, vão acabar, meu Deus, me tirando da Tua presença. Me ensina, meu Deus, a contar os meus dias. Me ensina, meu Deus, a ter sabedoria. Me ensina, meu Deus, a renovar a minha mente. Eu peço isso para o Senhor, em o nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, eu abençoo todos que ficaram comigo até agora. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.